Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. 1º de outubro de 2023. Amém, irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção maravilhosa para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, ao capítulo 65, versículo 25. Glória a Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colheram beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo remido do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu a todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou nos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconheceu. Tu, ó Senhor, és nosso Pai,
nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes errar nos teus caminhos. Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram no teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes e se escoassem de diante da tua face, como o fogo abrasador de fundição, fogo que fez ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da sua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante de tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvam nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficaria calado e nos afligiria tanto? Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. E uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos ao dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto a lugares secretos, comem carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esses são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possua aos meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna,
e que misturais a bebida para o destino. Também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mau aos meus olhos, e escolheste aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis, eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito, e deixareis os vossos nomes aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, assim que aquele que se bendizer na terra se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança de coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém, irmãos? Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 30. Espera no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do nosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lhe enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Salmo 73, versículo 1 ao versículo 28. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte,
mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e eles dizem: como sabes, Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na ignorância. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim? Eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu puseste em lugares escorregadios. Tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás como o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos? Livro de Provérbios, 24, versículo 13 e versículo 14. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.